Aviso legal: o conteúdo desse vídeo é baseado na análise, interpretação e experiência do meteorologista previsor com as últimas previsões disponíveis dos modelos de previsão do tempo e clima. Qualquer uso da opinião expressa sobre as previsões do tempo e clima neste vídeo para tomada de decisão de terceiros exime o meteorologista previsor da responsabilidade sobre a mesma. Analisem e usem as informações com cuidado. Quer ajudar esse projeto? Contribua através desse link. Olá pessoal, então vamos dar uma olhada agora nas previsões de hoje, do dia 14 de 1 de 2021. Então, olhando bem, e comparando com o que a gente viu ontem, a gente nota claramente que ainda tem aquela persistência daquele sistema de alta pressão aqui próximo à costa do Nordeste e do Sudeste. Esse sistema deve fazer que nos próximos 7 dias toda essa faixa aqui, mais próxima do litoral, entre o norte aqui da região Nordeste até a região aqui do Rio de Janeiro, deve apresentar aí tempo seco bem definido. Claro, em alguns momentos, durante esses 7 dias, e algumas regiões devem apresentar uma chuva mais significativa, mas nada daquela chuva persistente que dura aí vários dias, por exemplo, ou chove muito, muito mesmo assim em um determinado dia. O que a gente deve ter é pancadas de chuvas isoladas, mas nada não tão significativo a ponto de mudar tanto o que está acontecendo hoje nessa região, principalmente aqui no norte do Nordeste e na costa leste do Nordeste, com relação ao período de seca que eles estão passando, Já vem persistindo aí há mais de um mês, quase 2 meses aproximadamente, e isso deve persistir para os próximos 7 dias. Um outro destaque é que, como a gente tem a atuação desse sistema de alta pressão aqui na costa leste do Nordeste e parte aqui da costa do Sudeste, o que é que acontece? A frente ela não consegue avançar e acaba aqui formando, toda essa região aqui com esse canal de umidade que vem desde aqui da região amazônica até a região sudeste do país e pegando aqui parte da região sul também. Então esse padrão é o que deve persistir aí nesses próximos 7 dias. O outro destaque é que aparentemente a Zecita ela começou a ter uma movimentação em direção à região sul. E com isso, ela começa a se aproximar cada vez mais aqui da região da linha do Equador e se aproximar um pouco aqui da costa da região nordeste do país, da costa norte. E ela aparentemente já começa a interagir um pouco aqui com a umidade em cima, principalmente aqui da região norte do país. Acompanhar para ver o que vai acontecer, mas isso pode ser um bom indício que, se continuar esse sinal que apareceu hoje, esse movimento das City, nós podemos ter aí essa alta pressão sendo empurrada um pouco mais para sul e a gente já começa a ter aqui uma interação com as chuvas, principalmente aqui na costa norte. O tanto que o campo de umidade relativa do ar em 5 km de altura aproximadamente, que representaria o 500 HPA, ele já mostra a gente tendo a interação aqui um pouco das ECIT e a formação de toda essa região aqui de umidade, que vai aqui desde do Peru, próximo aqui ao Equador, até a costa leste aqui do Nordeste brasileiro, pegando bem aqui o Rio Grande do Norte e a Paraíba. Então, ficar de olho para ver se esse sinal e esse movimento ele vai continuar e pode ser aí que nós tenhamos o início de um rompimento dessa barreira desse sistema de alta pressão. Mas como começou a aparecer nos modelos agora, então a gente tem que perceber se esse sinal vai persistir ao longo aí de pelo menos 3 ou 4 dias para realmente a gente dizer, não, o modelo, a tendência é que ele tenha aí um nível de acerto melhor, porque você teve um grau de persistência desse sinal, ok? Acompanhar para ver. Olhando agora, a projeção do modelo IFS em 850 HPA, que é próximo à superfície, a gente vê aqui claramente que esse sistema de alta pressão ele vai um pouquinho próximo para a África, ele é empurrado, acaba liberando a atmosfera aqui entre o sistema de baixa pressão, esse sistema ele empurra um pouco esse sistema de alta pressão próximo da África, continua tendo aqui um sistema de alta pressão, mas ele
perde a intensidade, né? E depois ele é empurrado um pouco para ficar lá no final e acaba liberando a atmosfera aí nessa virada de mês. E essa liberação da atmosfera deve sim trazer uma chuva aí para a região central do país. E o destaque ainda continua, né? A gente não percebe aquele sistema de alta pressão de bloqueio, pelo menos no horizonte dessa previsão, que vai até o dia 29, dia 30 de janeiro. A gente não percebe aqui aquele sistema típico de bloqueio que a gente percebeu há alguns anos, que poderia sim bloquear as chuvas e não permitir que a maior parte do país tivesse uma chuva bem distribuída. O que a gente continua percebendo é esse sistema de alta pressão atuando aqui próximo à costa leste do Brasil, e um ramo dele, né, um prolongamento dele acaba atuando aqui entre a costa norte do Nordeste e parte da costa leste aqui do Nordeste, chegando até atuar na costa leste aqui, pegando parte de Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo. Então ele acaba bloqueando nessa região, por quê? Porque as frentes elas não conseguem avançar. Mas aos poucos, né, à medida que essas frentes elas forem entrando no país, elas empurram esse sistema ou enfraquecem esse sistema. E aos poucos libera a atmosfera e a gente já começa a perceber alguns sistemas de baixa pressão se formando aqui dentro do continente. Low aqui, né, L significa low, que seria baixa. E H é right, significaria alta, né, do inglês. Então a gente vê aqui claramente esses sistemas tendo essa manutenção. E o que acontece é aquela gangorra barométrica. Em alguns momentos a alta pressão ela se aproxima do continente, em alguns momentos ela se afasta do continente. E com isso, o que é que ocorre? Toda vez que ela se afasta, entra no sistema de baixa pressão, ajuda a organizar a chuva, você tem uma chuva. Porém, quando comparado essa chuva que ocorreu nos últimos 15, 20 dias com o que foi previsto, a gente percebe que a previsão teve uma tendência de superestimar a quantidade dessa chuva. Então os modelos estão projetando muito mais chuva do que realmente está se realizando, ok? E olhando aqui, a gente vê que não, em cima do continente, pelo menos, nós não temos aquele geopotencial bem fechado de 588 ou 590, né, que representaria os 5.880 e os 5.900 de outros modelos, mas a gente vê claramente que aqui próximo à costa a gente tem a interação, né, e um núcleo bem fechado, mostrando que pelo menos aí esse sistema de alta pressão ele deve persistir aqui próximo ao continente. Claro que tem um movimento dele se afastar e ir em direção à África e depois ele retornar chegando mais próximo da costa aqui do Nordeste e da costa Sudeste, mas é um movimento porque ele é empurrado por esse sistema de baixa pressão que entram aqui na região sul. É uma gangorra barométrica, então fica momentos ele está próximo, momentos está afastado, mas pela interação que a gente está vendo aqui nos modelos, ele não deve sair pelo menos até o final do mês, mas deve ficar trocando aí a sua posição e consequentemente acaba modificando o campo de vento em cima do país e acaba trocando o locacional da chuva. Então, momentos o modelo coloca uma chuva muito bem mais forte no sudeste e em outros momentos bem mais forte na região sul do país, ok? Mas, por exemplo, aqui na região norte ele continua mantendo, né, um padrão de chuva bem distribuída em toda a região norte e também aqui parte da região centro-oeste. Olhando bem agora, né, o que o modelo GFS projeta de chuva, a gente tem aqui o sistema de alta pressão, a gente consegue ver por esse movimento anticiclônico, que seria um movimento anti-horário, né, ao contrário dos ponteiros do relógio, não, hemisfério sul, nesse caso, e a frente ela tenta passar, tenta avançar, mas ela acaba sendo interrompida, né, o seu avanço, e acaba mantendo aqui as chuvas mais localizadas na região centro-sul, que a gente chama, né, entre São Paulo, Mato Grosso do Sul e a região sul do país. E também aqui a gente continua tendo uma chuva bem distribuída no restante do país, com exceção da costa norte e da costa leste do Nordeste brasileiro. Claro que na costa norte e leste do Nordeste a gente pode ter sim chuvas localizadas em determinadas regiões, mas nada tão persistente como a gente vê nas, na, nas outras regiões aí do país, ok? Mas acompanhar para ver realmente o que vai acontecer
E esse sistema aqui, ele persistindo, tudo indica agora, né, falando para o setor elétrico, que as chuvas realmente devem ficar mais concentradas aqui entre Mato Grosso do Sul, São Paulo e a região sul do país. E isso é interessante porque você alimenta as bacias da região sul, principalmente Uruguai e Iguaçu, e também aqui a região incremental Itaipu, a bacia do Paranapanema, que fica entre o Paraná e São Paulo, e toda essa região incremental, né, que fica no leste do Mato Grosso do Sul, que vai alimentar aí a bacia de Itaipu, ok? Aqui na região do Madeira, né, que eu sempre venho trazendo destaque, a gente continua tendo chuvas fortes, né, apesar do modelo não mostrar em alguns momentos que vai ter chuva, mas no observado sempre tem e está mantendo aqui as vazões altas e aumentando gradativamente ao longo dos dias e das semanas. Com relação agora à questão da temperatura, o que nós observamos claramente é que a gente não deve ter nem temperaturas muito altas, nem temperaturas muito baixas na maior parte do país. Então, está mantendo aquele padrão que eu sempre venho falando nas últimas previsões, né, de uma temperatura próximo à normal climatológica. E com isso, o que é que acontece? Você acaba tendo aí uma interferência não tão grande na projeção de carga. Então, se aumentar, vai aumentar pouco. E se diminuir, diminui pouco com relação ao que está acontecendo agora. Claro que tem outros efeitos, né, fatores econômicos, por assim dizer, mas nesse curto prazo, a temperatura acaba influenciando muito o consumo e, consequentemente, essa projeção de carga para as próximas semanas operativas do Operador Nacional do Sistema, né, do ONS. Com relação ao armazenamento de água no solo, a gente vê que a região sul acaba recuperando bem o armazenamento de água no solo, mas as demais regiões do país acabam mantendo, né, essa projeção de armazenamento de água no solo para o dia 17, como a gente está observando hoje, né, com essa projeção de hoje para o dia 14, ok? Então, nesse campo, a gente não deve ter tantas modificações é, com relação ao que a gente viu ontem, por exemplo. Então, note, né, essa região do quadrilátero dos reservatórios está tendo uma chuva significativa, apesar de não estar refletindo muito nas vazões e, consequentemente, no aumento da energia natural afluente, né, no aumento da ENA. O que é que acontece? A gente está tendo sim uma recuperação desses armazenamentos, mas a gente vai começar a ter a partir de agora uma determinada estabilidade. Recuperou, está tendo essa chuva, está recuperando, está ajudando, mas não está dando muito impacto nas vazões, fora, né, que o que está saindo também está influenciando bem. Então você está tendo uma ponderação. Então, enquanto você está aumentando vazões em determinadas bacias, você está diminuindo em outras. E você acaba ponderando isso. E quando você calcula a energia natural afluente, você tem aí uma manutenção do estado da ENA no subsistema sudeste. A região sul deve apresentar um aumento nas vazões, principalmente devido a essa recuperação e as chuvas que devem ocorrer lá nos próximos dias. E o destaque ainda fica para a bacia do Rio Madeira, né, que apresentou chuvas expressivas e está apresentando aí um aumento gradativo das vazões lá em Giral e Santo Antônio, ok? E observando agora os modelos do ONS, né, que o ONS trabalha, tanto o ETA 40 como o GEFES, ele está mostrando um locacional de chuva um pouco mais ao norte com relação ao SMWF, enquanto o SMWF coloca uma chuva mais localizada aqui na região sul do país, o ETA 40 e o GEFES mostram essa chuva pegando mais aqui a região sudeste, né? Principalmente o estado de São Paulo e parte aqui do sul de Minas Gerais. Então você vê claramente que tem essa mudança de locacional entre esses modelos, ok? Região Nordeste aqui, principalmente o norte do Nordeste e a faixa leste aqui no Nordeste deve continuar apresentando um tempo seco, porém isso não impede, né, que algumas regiões, por exemplo, principalmente essa faixa aqui mais litorânea da costa leste, ela apresente uma chuva nos próximos dias. Então você deve ter sim chuva, mas não é uma chuva tão significativa a ponto de mudar o estado atual do solo bem seco nessa região, ok?
A região aqui da bacia do Xingu e da bacia do Tocantins devem continuar apresentando chuvas bem distribuídas e nós devemos colher aí, né, daqui a 15, já como essas bacias elas são muito grandes, nós devemos colher sim aí uma perspectiva de melhora gradativa ao longo das próximas semanas, ok? Obrigado, pessoal, pela participação. Paz e bem.